Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa última lição deste trimestre. E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nosso assunto da lição é renovação da esperança. O texto áureo está em João capítulo 20, versículo 26. E 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. A verdade prática nos fala que a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Disse, pois, a Tomé: Põe aqui teu dedo, vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Antes de passarmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir neste vídeo. Lembre também de compartilhar essa ministração com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, e assim você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. A introdução do comentário nos fala que chegamos à última lição deste trimestre. A palavra que a define é esperança. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez da tristeza, afastar o medo, acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, somos convidados a renovar nossa esperança. Primeiro tópico: aparição de Jesus Cristo. Primeiro item: paz seja convosco. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio, e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes do lado de fora da casa onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. Era uma habitação, em algum ponto da cidade de Jerusalém. Já não era mais de madrugada no primeiro dia da semana, mas sim à tarde daquele mesmo dia. Daquele dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado. Então, até então, somente Maria Madalena, Maria de Magdala, tinha visto a Jesus ressuscitado. Somente ela. No entanto, eles mostravam ceticismo, eles não acreditaram quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Acharam que ela poderia ter tido uma alucinação por causa do estado de choque, por causa da saudade de Jesus. Na verdade, os discípulos ainda estavam tomados de medo dos judeus, sentiam-se desprotegidos.
De fato, tinham fugido para suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, aqueles discípulos continuavam escondidos, com as portas trancadas no mesmo local. Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu por 3 vezes: "Paz seja convosco." Segundo item, o registro das aparições de Jesus ressurreto. Entre sua ressurreição e ascensão ao Pai, que ocorreram num período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. Suas aparições começaram com Maria Madalena, junto ao túmulo vazio. Seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Depois foi a vez de Pedro, e ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer. Jesus também se revelou aos discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente, e 8 dias depois, uma semana depois, posteriormente, de novo, na mesma casa, com os outros discípulos e agora com Tomé presente. Temos ainda registro da aparição de Jesus a 7 discípulos junto ao mar da Galileia. Depois, fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores. Dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão. Por fim, manifestou-se pela última vez durante sua ascensão, sua subida aos céus, no Monte das Oliveiras. Todas essas aparições confirmam o fato da ressurreição de Cristo. Portanto, não tem como dizer que a ressurreição de Jesus foi uma invenção, um mito, uma lenda, foi para usar uma expressão aqui da região norte, uma visagem, uma alucinação. Mas aconteceu ao longo de vários períodos, ao todo de 40 dias ao todo, e nesses períodos aconteceram várias aparições dele, ele falando com as pessoas, elas tocando em Jesus, tudo para confirmar que realmente era ele que estava se apresentando ali. Preciosas lições, é o item 3. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo dirigiu-se aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 14, se Cristo não ressuscitou, logo é vã, é inútil a nossa pregação, e também é vã, é inútil a nossa fé. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável, que fortalece a certeza e a alegria de saber que ele está vivo. E a terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Um dia seremos como nosso Senhor. Então a ressurreição de Jesus é uma promessa para nós de que, mesmo que venhamos a morrer fisicamente aqui nesta vida, nós iremos ressuscitar em corpos eternos, gloriosos, para toda a eternidade. Segundo tópico, aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Primeiro item, o medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos seus discípulos. Afinal, aquele que eles consideravam indestrutível tinha sido destruído. Eles o tinham visto agonizar por várias horas numa cruz, sem usar seus poderes, que ele tinha usado durante 3 anos para ressuscitar os mortos, e então, para eles, era um sentimento de derrota, de destruição. Era um estado de choque permanente. A cena dos 2 discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus. Eles estavam perturbados, perplexos. E agora? Será que nós acreditamos em algo errado? Acreditamos em um mito, uma lenda que na verdade não significa nada? No entanto, quando Jesus se revela a eles, seus rostos se transformam imediatamente. Assim, a esperança substitui o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a nossa desesperança. Segundo item, a tristeza deu lugar à alegria. Quando se apresentou aos discípulos e lhes trouxe a paz, os discípulos se alegraram de ver o Senhor. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor, a sua subsequente aparição, eliminaram a tristeza dos discípulos, encheram seus corações de alegria.
Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida completa de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Terceiro item, esperança e alegria. São algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo se refere à virtude da esperança junto com a fé e o amor. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, estas duas virtudes devem ser evidentes nas nossas vidas com Ele. Terceiro tópico, aparição de Jesus, convicção fortalecida. Primeiro item, as dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida nos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Segundo item, fortalecimento da fé. Anteriormente cético, incrédulo, Tomé agora profere uma linda declaração de fé. Senhor meu e Deus meu. Essa frase, dita com certeza pela inspiração divina na vida de Tomé, mostra a dupla natureza de Jesus, homem e Deus. Ao longo da história da Igreja, encontramos indivíduos que, antes agnósticos, céticos, incrédulos, ateus, hoje afirmam com firmeza sua crença em Jesus Cristo como Deus revelado nas Escrituras. Ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar, como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. O encontro verdadeiro com Jesus é que muda a vida da pessoa. Terceiro item, fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo. Assim, ele ensinava e defendia esta verdade ao longo do seu ministério. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos. Conclusão. Durante este trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, é o Criador de tudo e, por conseguinte, a fonte de toda salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu no seu evangelho, para que possais crer que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e ao crerdes, tenhais vida em seu nome. Com isso, nós chegamos ao final deste trimestre, o Evangelho de João, provavelmente o último evangelho a ser escrito, quase no final do primeiro século, escrito para responder a heresias que surgiram na época e que diziam: tudo bem, Jesus foi um grande mestre, um grande profeta, uma pessoa muito boa, mas ele não era Deus. Então, para isso escreveu o apóstolo João, para mostrar, dentro do que ele tinha vivido, que Jesus era Deus, era homem e também é Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. E um dia, nós crentes, que permanecermos fiéis a Ele, nós também veremos a sua glória. Nós estaremos na sua glória por toda a eternidade. Tenhamos esta confiança, essa esperança, e um dia ela será recompensada por todo o porvir, por toda a eternidade. E na sua igreja local, na sua escola dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical.
boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.